Bem-vindos à disciplina Gestão da Educação Escolar. Eu sou a professora Paula Francisca e estarei com vocês nessa primeira videoaula discutindo sobre a organização da escola pública e as relações que se estabelecem dentro dela. É um enorme prazer poder dividir esse espaço de construção de conhecimento com vocês, principalmente porque o que está em pauta aqui é a escola pública e a sua função social. Mas antes de entrarmos nesse assunto tão importante, vamos conhecer um pouquinho mais sobre os objetivos dessa disciplina na sua formação. Ao final deste curso, vocês terão condições de atuar nas escolas públicas de educação básica como educadores e gestores dos espaços e ambientes escolares, pois educador não é somente o professor. Todos os trabalhadores que colaboram com a educação pública são educadores. E no decorrer desta disciplina, iremos nos apropriar desta afirmação. Isto porque o papel da disciplina Gestão da Educação Escolar nesse curso é possibilitar a compreensão do papel social da escola pública, a relação escola-sociedade, a importância do planejamento, da gestão democrática e seus princípios legais, a fim de despertar no cursista funcionário o espírito crítico, participativo no cotidiano da escola. Percebam que é um objetivo que tem cunho político, histórico, teórico e prático. Isso porque é algo inerente a um princípio constitucional, o direito à educação pública e gratuita. Nós, enquanto funcionários de escola pública, temos o dever de garantir certos princípios desta escola. Princípios estes que vão para além da gratuidade e da qualidade da educação oferecida nessas escolas, pois esbarram em questões como a democracia e a participação ativa de todos. E não podemos falar em democracia sem entender que nada é para todos sem a participação de todos ou de seus representantes. Bem, nessa altura do curso, vocês já devem ter percebido que o profissionário tem uma estrutura que dá plenas condições para o seu desenvolvimento e aprimoramento profissional. Isso se efetiva através de um ambiente virtual cheio de recursos humanos, didáticos, pedagógicos e também um ambiente presencial com recursos tecnológicos que contam com o apoio de um tutor que te dará todo o suporte que necessita. Você contará ainda com uma série de instrumentos avaliativos que permite o desenvolvimento de sua autonomia enquanto gestor do seu próprio conhecimento, através da ação e da reflexão. No decorrer desse período em que essa disciplina estará no ar, vocês passarão por avaliações qualitativas e também quantitativas, distribuídas em forma das atividades pratique, seminário, atividades de prática supervisionada, as PPS, a elaboração de um memorial e uma atividade de consolidação que fechará a disciplina. Mas agora vamos ao que interessa. Nessa primeira aula, trabalharemos os conteúdos das unidades 1 e 2 do seu caderno didático. A unidade 1 nos ajuda a compreender as abordagens prescritivas e normativas das teorias administrativas, que explicam o funcionamento das organizações e das concepções políticas e das formas de administração ou gestão escolar. Já a unidade 2, ela propicia a análise das repercussões da reforma do Estado para a gestão da educação e da escola. De antemão, é importante retomar o sentido da palavra gestão. Gestão é o ato de administrar, de gerenciar, ou seja, a ação de gerir determinado órgão ou instituição. Já a gestão escolar é a maneira pelo qual as instituições de educação são coordenadas e organizadas, tendo em vista as possibilidades de melhor conduzir os processos educativos.
Quando atribuímos o caráter democrático à administração escolar, temos que ter em vista as ideias de cooperação mútua, de partilha do poder e de sensibilidade a questões sociais, étnicas, religiosas, culturais, sexuais, etc. E a unidade 1 do nosso caderno didático nos mostrou como as chamadas escolas da administração têm teorias que influenciaram e ainda influenciam as relações da escola, principalmente no que se refere à gestão. Estamos falando das teorias da escola clássica, de relações humanas, a biervorista e a estruturalista. Vamos aos slides para entender melhor sobre essas escolas e as influências dela na forma de gerir ou administrar uma escola pública. A escola clássica ou de administração científica, idealizada por Fowler e Taylor, busca a eficiência e a eficácia por meio do controle do tempo, dos processos de produção, dos custos e da divisão do trabalho, de modo a gerar mais lucro. Tem, portanto, um caráter mais técnico, que busca na racionalidade o controle das atividades humanas. Para ajudá-los a entender como seria esse modelo de administração, convido-os a imaginar uma empresa onde o administrador ele organiza, coordena, comanda e controla de perto todas as atividades de seus subordinados. Ele intervém no trabalho dos subordinados o tempo todo, pois a ele cabe pensar, planejar o trabalho, e aos seus subordinados cabe apenas executar as tarefas. Nesta empresa, o que importa é a produtividade e o lucro. Para eles, o trabalho é uma máquina que produz. Por pensar assim, esta escola clássica sofreu muitas críticas. Foi então que surgiu uma outra escola que começou a dar mais atenção ao trabalhador. Voltando aos slides. Depois, o trabalhador passa a ser visto como alguém que tem necessidades. E assim, a Escola de Relações Humanas de Mayo defendeu o homem social por entender que o trabalhador é motivado principalmente por recompensas sociais e simbólicas, e não só pela necessidade de ganhar dinheiro. Se pudéssemos materializar agora uma empresa que funciona sobre essa teoria, ela seria uma empresa onde o administrador dá mais atenção aos seus subordinados e oferece a eles a possibilidade de participar das tomadas de decisão, para que se sintam mais valorizados. Mas vamos continuar com as outras escolas. Aos slides. A escola biervorista ou da teoria comportamental, ela surge como um desdobramento da teoria das relações humanas e continua dando atenção ao trabalhador, ao mesmo tempo em que busca conhecer as necessidades humanas. Ela baseia-se em métodos científicos e tem como objetivos estudar o comportamento organizacional. Uma empresa sob essas diretrizes, sobre as diretrizes desta escola, desta teoria, considera que só se alcança a eficácia quando os objetivos da organização são atingidos, e só a torna eficiente quando atinge objetivos pessoais dos trabalhadores. Então, essa escola busca aproximar mais o indivíduo da sua empresa. O seu propósito é encontrar soluções menos conflitantes entre os trabalhadores e administradores. Já a escola estruturalista ou da teoria de Weber focaliza o homem organizacional,
ou seja, a pessoa que desempenha diferentes papéis. Um trabalhador flexível, que busca a eficiência máxima. Esta escola busca um equilíbrio entre elementos racionais e não racionais do comportamento humano. Para isso, considera importante que seus trabalhadores obedeçam às normas, às rotinas e regras. E também que o trabalho seja dividido, que haja hierarquização, impessoalidade, profissionalização e competência técnica. Trata-se, portanto, de uma teoria que considera importante a padronização do desempenho humano através da burocracia e da fiscalização. O objetivo de todas essas teorias gira em torno da busca pelo aumento da produtividade, da produção da mais-valia e do lucro. Sendo assim, será que a administração ou gestão da escola, ela pode se basear em alguma dessas teorias? Antes de refletirmos sobre essa pergunta, vamos pensar nos conceitos de administração escolar e gestão escolar. Comigo nos slides. As concepções de administração pregadas pelas escolas que acabamos de ver estão baseadas em conceitos tecnocráticos, no qual a centralização do poder e uma relação verticalizada, assim como nessa figura. Essa relação hierarquizada e verticalizada, ela acontece entre o administrador e seus subordinados. A organização de uma escola pública, ela deve se contrapor a isso. Por quê? Por lidar com seres humanos, seres sociais e históricos, que, embora determinado por contextos econômicos, políticos e culturais, é criador da realidade social e transformadora de contextos. Os termos gestão e administração escolar são utilizados na teoria educacional, ora como sinônimos, como é o caso do autor Vitor Paro, ora como termos distintos. Algumas vezes, gestão é apresentada como um processo dentro da ação administrativa, como é o caso do Mendonça, que considera como um conjunto de procedimentos que inclui todas as fases do processo de administração, desde a concepção de diretrizes de política educacional, passando pelo planejamento e definição de programas, projetos e metas educacionais, até suas perspectivas de implementações e procedimentos avaliativos. Apresenta-se também como sinônimo de gerência, numa conotação neotecnicista, e em discursos mais politizados, gestão aparece também como a nova alternativa para o processo político e administrativo da educação, como é o caso de Luke e Libânio, que defendem o conceito de gestão escolar como mais apropriado para as demandas do processo educativo atual e entendem que o conceito de gestão, ele supera o de administração. Com esse próximo slide, vocês vão perceber que, considerando a administração e gestão como conceitos diferentes, foi que Libânio propôs um esquema que ilustrou como deve se organizar uma escola. Para ele, a base de organização da gestão da educação e da escola, ela não tem que ser piramidal. Para Libânio, ela nem piramidal e muito menos hierarquizada, mas sim adotar um desenho circular, tal como nesse esquema aqui.
Nesse esquema, pressupõe uma inter-relação entre atores sociais e também uma partilha de poder, o que significa corresponsabilidade nas ações da escola. Assim, na organização e gestão escolar, os atores sociais, ou seja, os pais e comunidade, setor técnico-administrativo, professores, alunos, setor pedagógico, direção, assistente, coordenador e órgãos colegiados, como o conselho escolar, eles são considerados sujeitos ativos do processo, de forma que a sua participação no processo deve acontecer de maneira clara e com responsabilidade. Voltando à pergunta anterior, será que a administração ou gestão da escola, ela pode se basear em alguma daquelas teorias da administração? Com a leitura do caderno didático e com nossas vivências enquanto funcionário ou estudantes de escola pública, podemos perceber que existem diferenças gritantes entre a escola e as empresas em geral. Sabe-se ainda que ainda hoje no Brasil, o ensino público ele reflete os velhos moldes dessas escolas da administração, onde a ênfase se dava no cumprimento de normas e técnicas padronizadas e rigorosas que deviam ser seguidos por todas as escolas, para que essas trabalhassem da mesma forma. Sabemos que vivemos em uma sociedade dinâmica, então não podemos nos agarrar aos métodos do passado, pois as mudanças de época exigem também a transformação dos métodos e técnicas. Logo, a gestão escolar ela precisa aderir à democratização em suas funções e atribuições, visto a necessidade do cenário social, econômico e político em que nos encontramos. A escola, como instituição social, deve ser administrada a partir de suas especificidades, ou seja, a escola é a organização social dotada de responsabilidades e também particularidades que dizem respeito à formação humana por meio de práticas políticas, sociais e pedagógicas. Então, a função social da escola é formar sujeitos históricos, constituindo-se em um espaço de sociabilidade que possibilita a construção e a socialização do conhecimento vivo. Assim, é função da escola criar projetos educativos numa perspectiva transformadora e inovadora, onde os fazeres e as práticas não estejam centrados nas questões individuais, mas sim nas questões coletivas. Com as discussões que tivemos até aqui, vocês podem concordar que os objetivos da organização escolar e da organização empresarial, eles não são apenas diferentes, mas também são contrários, adversos e antagônicos. Enquanto a escola objetiva o cumprimento de sua função de socialização do conhecimento historicamente produzido e acumulado pela humanidade, a empresa, ela visa apropriar-se desse conhecimento que a escola produziu, deste saber, para a produção de lucro e assim manter a hegemonia do modo de produção capitalista. A gestão escolar, ela deve ter a consciência do seu papel pedagógico, pois o produto final de todas as ações da gestão, bem como de toda a equipe da escola, deve ser a educação em si. A partir do momento em que os gestores eles tomam posse desse saber, todos os seus esforços se traduzirão em estratégias para garantir um processo de ensino-aprendizagem que se dê de maneira eficaz. Dessa forma, a gestão começa a ganhar um formato democrático, onde todos buscam, em conjunto, a melhoria da educação. Mas antes de avançarmos
em nossa disciplina, vamos pontuar alguns conceitos que são importantes para nossas discussões. O primeiro deles é o sentido de democratização na escola e aquele sentido que nós vamos considerar. Mas antes de entender o que é democratização na escola, devemos entender primeiro o conceito de democracia, não é mesmo? Bem, o estudioso Edgar Morin diz que a essência da democracia é nutrir de opiniões diversas e antagônicas. Assim, o princípio democrático conclama cada um a respeito à impressão de ideias antagônicas às suas. Desse modo, a concepção de democracia, ela assume uma dimensão na qual a diversidade, o conflito e a diferença determinam um novo sentido. De posse disso, vamos falar em democratização da escola. O grande filósofo e estudioso da educação Neidson Rodrigues considerou que a democratização na escola deve contemplar 3 aspectos: a democratização dos processos administrativos da unidade escolar, com propostas de escolhas democráticas dos dirigentes escolares. Também a democratização da oferta de vagas, com a universalização do ensino e atendimento da demanda da comunidade, da sociedade, e também a democratização dos seus processos pedagógicos, com a participação dos agentes educacionais nas decisões sobre o conteúdo e a prática educacional. Vamos explorar na nossa disciplina o primeiro e último aspectos, pensando no que está ao nosso alcance enquanto funcionários para democratizar a escola. À medida que absorvemos o conceito de democracia e nos apercebemos do compromisso social para o qual a escola está voltada, reconhecemos o compromisso que se institui no ser funcionário de uma escola pública. Por isso, é importante trabalharmos também o conceito de participação. Participação. Ainda segundo Neidson Rodrigues, o conceito de participação perpassa os 3 aspectos da democratização na escola e é fundamental para viabilizá-lo. Para democratizar a escola, é necessário que ela seja aberta à participação de amplos segmentos da sociedade, para que estes tenham voz e voto e sejam ainda capazes de tomar decisões sobre o que acontece no âmbito da escola. A participação é uma característica indispensável numa gestão democrática, pois através dela busca-se alcançar os objetivos com uma colaboração mais ampla e também com maiores possibilidades de obter sucesso naquilo que almeja. Na organização e no funcionamento das escolas, participar da construção de elementos como o regimento escolar, processos de planejamento, o colegiado escolar e processos de escolha dos seus dirigentes, dos seus diretores, definem e orientam o desencadear das ações verdadeiramente democráticas. Então, hão de concordar que a escola é muito diferente das outras instituições, não é mesmo? Por isso, não existe uma única lógica de administração ou de gestão escolar. Conseguimos perceber também que, diante de todas essas questões, o grande desafio é entender que tipo de escola queremos e sob qual concepção de gestão buscamos construí-la. Por isso é necessário pensar na função social da escola pública, já que ela deve possibilitar o acesso à emancipação humana e também à transformação social. Por isso que nós, enquanto funcionários de escola pública, devemos assegurar que o conhecimento seja oferecido com qualidade,
a fim de que sejam transformados em fazeres e saberes para a emancipação intelectual do estudante. Pessoal, então é necessário ter clareza sobre que escola temos e para quem ela se dirige. Com os pratiques 1 e 3, podemos refletir sobre as nossas possibilidades de contribuir com a função da escola pública. Ao mesmo tempo, podemos refletir sobre a autonomia que outrora foi concedida à escola no âmbito da gestão escolar. Essa autonomia ela é passível de questionamentos e, ao mesmo tempo, cheia de meandros, e nós sabemos bem disso. Mas o exercício da democracia pode ser algo a nosso favor, na busca de uma autonomia e uma democracia mais participativa. Uma democracia que nos deixe atuar. Vamos continuar com os slides. Para que vocês entendam melhor em qual contexto a democracia e a autonomia começaram a fazer parte das discussões acerca da gestão da educação escolar, vamos fazer uma retrospectiva histórica sobre a reforma do Estado brasileiro. Essa reforma ela foi iniciada na década de 1990 e ainda está em curso. Ao mesmo tempo, ela impõe uma nova forma de gestão à educação, à educação escolar, através do processo de descentralização das ações e desresponsabilização do Estado, repassando maior compromisso e autonomia à sociedade, em especial à comunidade escolar. Foi a partir daí que a gestão da educação escolar passou a ser percebida como possibilidade de maior participação e de integração para o desenvolvimento de um projeto sustentável para o país. Faremos então uma revisão sobre o que vocês aprenderam na disciplina Educação, Sociedade e Trabalho. Então vamos relembrar? Nos últimos anos, muitas mudanças aconteceram na forma de organização da sociedade brasileira. O objetivo dessas mudanças é salvar o sistema capitalista, que é mantido pelo que Karl Marx chamou de mais-valia, que de maneira mais simplista podemos considerar que é a diferença entre a riqueza produzida e o valor do trabalho desempenhado. Uma espécie de lucro gerado através de um trabalho realizado ou, como diriam, explorado. Na década de 1970, o que sustentava o capitalismo era o modelo de produção denominado Fordismo. O Fordismo buscava aumentar a produção através do aumento da eficiência e da diminuição do preço do produto. Mas esse modelo ele ficou saturado e entrou em crise. Tornou-se necessário, então, reorganizar o sistema de produção do capital. Foi quando o fenômeno conhecido por alguns como globalização ou mundialização e por outros como neoliberalismo ou reestruturação capitalista entrou em ação. Fato é que esse fenômeno ele trouxe uma nova fase de desenvolvimento do capitalismo e tratou-se da reestruturação das formas de produção e de organização social. Tratava-se, então, de mais uma tentativa de salvar o capitalismo, de mantê-lo vivo. Esse fenômeno impôs ao Estado a privatização, a desregulamentação dos direitos do trabalho e a adoção do padrão de acumulação flexível, através de um outro modelo de produção, denominado toyotismo. No toyotismo, a ideia principal era produzir somente o necessário, reduzindo os estoques, produzindo em pequenos lotes, com a máxima qualidade, trocando a padronização pela diversificação e produtividade. As relações de trabalho também foram modificadas, pois agora o trabalhador deveria ser qualificado,
participativo e polivalente. Por que não, né? Não é mesmo? Isso dá lucro, ou seja, o trabalhador do toyotismo deveria estar apto a trabalhar em mais de uma função. Ao atuar como organizador das relações do mundo do trabalho, o toyotismo ele recorre aos princípios da flexibilização do trabalho em equipe, da participação, da autogestão, da autonomia, entre outros. Tais princípios, ao serem incorporados ao mundo de produção, assumem outro significado coerente com os objetivos da acumulação capitalista. Essas medidas cumpriram um papel essencial na superação da crise do capitalismo ao exaltarem o individualismo, o subjetivismo e a contenção das lutas dos operários através da abertura à participação no processo produtivo. É interessante percebermos que, enquanto no modelo de produção fordista era necessário uma base estatal forte, ou seja, um Estado forte na economia, caracterizado por um Estado que deveria ser agente regulamentador de toda a vida e saúde social, política e econômica do país, as funções do Estado agora deveriam ser descentralizadas para o mercado e também para a sociedade civil, garantindo o livre fluxo do capitalismo. Esta época ela foi marcada pela chegada de uma nova divisão internacional do trabalho, que se baseou na globalização da produção sustentada por empresas multinacionais, que se tornaram os principais atores da nova economia mundial. Estas transformações trouxeram inúmeras consequências para as políticas econômicas nacionais, sendo elas o principal alvo das mudanças propostas nesse período, passando então a guiar-se por certas exigências e orientações. Os estados, sendo alvo direto dessas transformações, deveriam ter seus setores empresariais privatizados, para assim reduzirem a regulamentação estatal da economia e também o peso das políticas sociais no orçamento deles. Em decorrência dessa política econômica global, os estados nacionais foram forçados a reformular a sua estrutura de ação. Aqui no Brasil, esta reforma também se processou e ela partiu do pressuposto de que a crise estava no Estado e não no sistema capitalista. Para os reformuladores, o Estado não conseguia resolver os problemas econômicos, então era preciso racionalizar recursos e esvaziar o poder das instituições, para assim desonerar o Estado. A partir da reforma do Estado brasileiro, as políticas de educação gozaram de novas experiências. Um novo modelo de gestão passou a ser apresentado à gestão educacional brasileira, um modelo que acompanhou as recentes exigências de readequação da economia e da atual configuração do Estado. A intenção era repensar a gestão educacional, dando-lhe características que fossem entendidas como qualidade. A Constituição Federal já havia desresponsabilizado o governo federal de muita coisa. Mas esta mesma Constituição garantia o direito de todos à educação. E em meio à crise da década de 1990, começou-se a pensar em mecanismos que garantissem esse direito à educação. Para cumprir esse direito constitucional, foi necessário planejar políticas e aprimorar a gestão, garantindo universalização do acesso. E foi por isso que a Lei de Bases e Diretrizes da Educação Nacional, a LDB, publicada em 1996, de certa maneira, foi por isso que ela foi publicada e propunha. E era isso que ela propunha. Mas é interessante
observar que ela foi criada em meio ao processo de reforma do Estado e da educação brasileira. Por isso, não contrariava certos princípios da reforma. Quais eram esses princípios? Diminuir as responsabilidades do Estado e descentralizar ações. Nesse contexto que aconteceu a descentralização da educação brasileira, ao mesmo tempo em que se pregou a autonomia organizacional de gestão e também financeira do Estado, aos estados, municípios e Distrito Federal, que tinham a possibilidade de organizarem-se de acordo com suas características e realidades. Mas é interessante perceber que estavam condicionados ao alcance de resultados estipulados por programas de avaliação externa, que visam a regulamentação do sistema educacional, através de mecanismos como rankings e meritocracia. Ainda assim, podemos destacar como legados desse período alguns avanços sociais e educacionais oferecidos pela LDB de 1996. Confira aqui comigo esses legados, algum desses legados que a LDB deixou. A educação, ela passou a ter um sentido mais amplo e agora é entendido para além da educação escolar. Passou também a ser vista como um instrumento para o exercício da cidadania. Passou a considerar a educação como direito de todos e dever do Estado. Assegurou a gratuidade do ensino público em todos os níveis. Assegurou ainda mais investimentos na educação. Propôs a articulação entre os sistemas de ensino da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Assegurou a representação de setores organizados da sociedade civil na escola e pregou a gestão democrática nas instituições públicas. É interessante vocês compreenderem que nesse período, todos os níveis e modalidades de ensino, aqui eu estou falando da educação básica, da educação profissional e tecnológica, do ensino superior, todos esses níveis e modalidades de ensino passaram por profundas reformas. Palavras como eficiência, produtividade, economicidade, eficiência e privatização passaram a reger as mudanças e ações postas a estes níveis de ensino. Sob a ligação de universalização da educação e de garantia de direitos, muitas mudanças aconteceram, principalmente para quem estava e ainda está na linha de frente de todas essas mudanças. Nós, trabalhadores da educação. Ainda em 1996, outro fator colaborou decisivamente para a descentralização da educação. Foi a aprovação da Lei nº 9.424, que legislava sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, que vocês conhecem como Fundef, provocando uma verdadeira corrida capitalista pelos recursos a serem repassados para municípios de acordo com o quantitativo de estudantes matriculados na rede pública de ensino. Dando continuidade às mudanças da reforma do Estado, foi promulgada a Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Esta lei instituiu o Plano Nacional de Educação e preconizou que os estados, o Distrito Federal e os municípios deveriam elaborar planos decenais correspondentes, abrangendo os níveis de ensino e de sua competência. Desde então, que têm sido publicados esses
planos decenais. Este plano, o primeiro, deu origem também a um movimento chamado Todos pela Educação. Vocês já devem ter ouvido falar. Esse movimento tem recebido muitas críticas dos educadores defensores da escola pública gratuita, como um direito, pelo fato de este movimento, Todos pela Educação, valorizar a adoção de características do mercado no setor educacional. Eu estou falando de características que acabam quantificando a educação como um serviço, uma mercadoria que dá lucro e que é interessante para os empresários da educação. Tratam-se da meritocracia, avaliação, estipulação e do atendimento de metas, punição ou premiação e também a utilização dos rankings, entre outros. Percebam que este modelo de gestão, ele baseia-se no alcance de maior produtividade e em práticas de avaliação como forma de monitoramento da organização e funcionamento interno. No caso das instituições educacionais, ao invés de um controle rígido interno, como no caso da administração escolar, baseada no modelo fordista, os inúmeros índices de avaliação cumprem a função de um controle externo, ou seja, um modelo ligado à complexidade dos jogos políticos econômicos internacional. Neste panorama, considero importante destacar e lembrar a vocês que o processo de descentralização da educação é também consequência de lutas reivindicatórias travadas no seio da sociedade brasileira ao longo de sua história, através de vários sujeitos e instituições que defendem e intencionam a emancipação dos seres humanos, individual e coletivamente, na perspectiva de se construir espaços vivenciais mais dignos, justos, promotores da cidadania e de processos de singularização da subjetividade. Foi quando as discussões sobre gestão da educação escolar vieram à tona. E é sob tais fundamentações que voltaremos ao assunto das mudanças impostas aos trabalhadores da educação após o início da reforma do Estado. A literatura da área e nossas experiências nos mostram que a intensificação e a precarização do trabalho passaram a fazer parte da realidade de muitas de nossas escolas. Isso porque foi necessário levar a educação a um número maior de pessoas. E o número de funcionários e as condições de trabalho não acompanharam esse crescimento, infelizmente. Temos o compromisso de assegurar a função social da escola sob condições um tanto desfavoráveis. Por isso é importante nos colocarmos junto à gestão de nossas escolas. Por isso é importante participarmos das decisões, das lutas, dos planejamentos, das concepções e das criações. É importante nos fazermos presentes e participarmos de maneira efetiva na gestão escolar. É uma maneira de nos impormos frente a essa face perversa do capitalismo, que quer retirar o máximo de nossa força de trabalho, sem olhar se está ou não ferido nossos direitos, aqueles direitos que adquirimos em anos de lutas. Outra curiosidade acerca da reforma do Estado brasileiro é que ela não parou no tempo. Não se findou no tempo dessa história que eu acabei de contar a vocês. Esta reforma ainda está em curso aqui no Brasil e ainda hoje toma rumos bem polêmicos. Na educação, temos visto vários estados enfrentando greves de trabalhadores e ocupações reivindicatórias organizadas por estudantes em defesa da escola pública. Vocês têm acompanhado. Estes são conflitos que tendem a ser prolongados, porque não há, na atual correlação de forças existentes, espaço na política
para atender às reivindicações desses movimentos de trabalhadores, de estudantes, porque, em síntese, requerem uma política muito diferente da que está em curso, dessa que vem desde a reforma do Estado. A conjuntura da política brasileira atual, ela está dando continuidade às reformas iniciadas lá na década de 1990, sob providências de um ajuste estrutural que, entre outras medidas, está ferindo e diminuindo nossos direitos trabalhistas e previdencialistas. A exemplo das mudanças processadas no seguro-desemprego no ano passado e nas condições e critérios para a aposentadoria. Está em pauta e agora a reforma da Previdência. E também estão abrindo espaço para a terceirização da educação. Vocês devem ter acompanhado. Isso fere gravemente o direito à educação pública e gratuita. Pessoal, será que agora vocês conseguiram entender a relação da reforma do Estado da década de 1990 com as políticas educacionais em curso no Brasil? Conseguiram também identificar características dessas políticas? E indo mais longe, percebem a relação intrínseca que existe entre esse processo e a forma de gerir a educação escolar hoje? Conseguem identificar aspectos positivos e também negativos nesse processo? Para auxiliá-los nessa compreensão, peço que visitem o ambiente virtual de nossa disciplina e acessem o arquivo Quadro Síntese Relação Reforma do Estado e Gestão Escolar. Lá vocês encontrarão alguns caminhos para obterem a resposta para todas essas perguntas que lancei há pouco. No nosso fórum de estudos, podemos tirar todas as dúvidas que surgirem com a leitura e a apreciação do quadro. Aos que se interessarem em aprofundar também o conhecimento acerca deste conteúdo, sugiro que conheçam mais sobre as referências teóricas que eu citei aqui nessa videoaula. Para isso, visitem em nosso ambiente virtual o arquivo Ampliando a Bagagem Teórica, videoaula 1. Na próxima videoaula, vocês seguirão com os conteúdos das unidades 3, 4 e 5. Espero que tenham lido as unidades antes de assistirem essa videoaula. Essa próxima aula será ministrada pela professora Vilma e tratará de formas práticas e efetivas de como manter uma gestão democrática e participativa em uma escola. E por aqui me despeço de todos vocês e desejo que o nosso trabalho seja muito produtivo e significativo nessa disciplina. Um forte abraço a todos!